Olá, pessoal. É um grande prazer estar com vocês em mais uma palestra do nosso Congresso Interdisciplinar da Uningá, que será ministrada pelo Tiago Yuti Castilho Massuda, que é graduado em Biomedicina, mestre em Patologia Experimental pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Criminalística pela Universidade de Guarulhos. Atualmente, é perito oficial da Polícia Científica do Paraná, onde já atuou tanto no laboratório quanto na perícia de locais de crime. Além disso, é professor em cursos de graduação e pós-graduação na área de biomedicina e ciências forenses e ocupa o cargo de presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná. É uma honra ter você conosco, Tiago, cujo tema é de grande relevância, né? O nosso tema, nossa palestra é intitulada, então, a atuação do biomédico na perícia criminal. E agradecemos por compartilhar, poder compartilhar com a gente seu conhecimento e acadêmicos aproveitem, né, essa oportunidade. Assim, passo a palavra para o nosso palestrante poder dar início no seu tema. Obrigado, professora Mariana. É um prazer, né, tá podendo compartilhar um pouquinho aqui sobre a minha área de atuação, né? Sei que é uma área que os alunos têm bastante interesse, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa apresentar um pouquinho como é a atuação do perito, né? Tirar alguns mitos que às vezes existem aí, ou seja, tentar esclarecer o máximo aí como é essa atuação. Vou compartilhar os slides aqui. Vamos ver. Deu certo aí? Sim, deu certo. Acho que deu, né? Beleza, então a gente vai falar um pouquinho como onde se encaixa melhor a atuação do perito ou do biomédico na perícia criminal, né? Como foi apresentado aí, meu nome é Tiago Massuda, eu sou perito oficial da Polícia Científica do Paraná, né? Há mais de 15 anos que atuo nessa área, então sou apaixonado, né? Tanto pela biomedicina quanto pela perícia. E é sempre. E também sou um apaixonado pela docência, né? Pela academia, então sou professor também, então adoro sempre que possível compartilhar um pouco aí da minha experiência com os alunos. Quando a gente fala de atuação na perícia, né? A maioria dos acadêmicos, das pessoas, eles têm uma visão da perícia um pouco distorcida, né? Por quê? Porque a maioria tem um contato com a perícia através de seriados, de filmes, né? E muitas vezes esses seriados, como eu coloquei o exemplo aí, né? O CSI, que é o mais famoso, né? Eles são uma ficção, né? Então, muita coisa que é tratada ali na televisão, nas séries, né? Eles não encontram amparo aí na realidade, né? Ou seja, eles só existem na cabeça da pessoa que escreveu o roteiro pro seriado ali, né? Claro que algumas coisas elas são inspiradas em coisas que realmente existem dentro da perícia, né? Então, quando você vê lá fazendo um exame de DNA, claro, o exame de DNA existe. Um banco de perfis genéticos, não, um banco de perfis genéticos existe, né? Mas muitas vezes eles tratam aquilo lá de uma forma como se tudo fosse muito simples, né? E quando na verdade não é complexo, não é fácil fazer um exame de DNA, não é simples se obter um bom perfil genético através de uma amostra, né? Então, as dificuldades que o trabalho pericial impõe muitas vezes não são refletidos de maneira real, né? Nesse tipo de abordagem, né? Embora eu sempre digo que esses seriados eles acabaram tendo um papel importante para que a sociedade conhecesse o papel do perito, né? É, Até esse tipo de seriado, as pessoas desconheciam totalmente o que fazia um perito, né? Isso não era muito comum. A gente está falando aí de mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Inclusive foi quando eu entrei na graduação. Eu nunca imaginei que eu ia ser perito, na verdade. Nem era um tema assim que se discutia tanto dentro da academia, dentro da faculdade. Então, muita gente me pergunta, né? Mas você sempre quis seguir essa área? Eu falo, não, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia seguir essa área, né?
Eu entrei no curso de biomedicina porque eu queria ir para a área de pesquisa, né, para a área acadêmica mesmo. E aí, durante toda a minha graduação, eu fui, né, trilhando aí um caminho para seguir a carreira acadêmica, né? Então, fiz iniciação científica, né, participava de congressos, de tudo que pudesse melhorar o meu currículo, justamente porque eu imaginava que era essa a área que eu ia seguir. E aí, quando eu terminei a graduação, eu já parti direto para o mestrado, né? Então, fui fazer o mestrado e durante o mestrado eu, né, mudei um pouquinho de ideia e aí comecei a vislumbrar oportunidades em concursos públicos, né? Então, a minha ideia inicial era prestar um concurso público. E aí comecei a estudar para alguns concursos, né? Até que eu fui apresentado à carreira de perito, né? É uma carreira pública, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Que é o perito? O perito ele é um profissional que utiliza o conhecimento científico para auxiliar a justiça. E a gente vai ver mais para frente ali que existem alguns tipos de perito. O perito que trabalha na área criminal, né? Que não é só esse, muitas vezes as pessoas acham que só existe o perito criminal. Não, o perito criminal é um exemplo de perito, né? Existem vários tipos de perito, né? Mas por que que as pessoas acham que só existe o perito criminal? Porque geralmente elas só consomem seriados e filmes e documentários que abordam a realidade do perito criminal, né? Você pouco ouve falar sobre os peritos que atuam em outras áreas que não a criminal, né? E por conta da nossa legislação, o perito criminal ele tem que ser de carreira, né? Ele é chamado perito oficial. O que é um perito oficial? É aquele investido em cargo público. Ele precisa prestar e ser aprovado num concurso público de provas e provas de títulos. Então, é importante, né, o pessoal saber que quem quer seguir para essa área, né, vai ter que enfrentar um primeiro grande desafio, que se preparar para um concurso público. Né? Se preparar para um concurso público não é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário, exige muita dedicação, exige muita disciplina, exige muito estudo, né? Porque os concursos tendem a ser muito concorridos. Por que que os concursos são muito concorridos, né? Porque geralmente, né, vão dar aos aprovados um salário inicial que costuma ser bem acima da média de mercado, né? Então, salários iniciais bastante atrativos. Quando a gente fala da carreira de perito, por exemplo, a gente está falando de salários iniciais em torno de 15 até 20 mil reais de salários iniciais. Então, obviamente, que isso agrega uma concorrência grande, porque são muitos candidatos que vão querer buscar esse tipo de oportunidade, além de uma estabilidade, né, na carreira, ou seja, o servidor público tem uma carreira estável, ele não pode ser mandado embora por qualquer motivo, digamos assim, né? Então, quem busca estabilidade, quem busca uma boa remuneração, que era o meu caso na época, né, quando eu comecei a estudar para concurso, tem que entender que vai ter que passar por esse desafio que né, a aprovação em um concurso público. E isso, como eu disse, né, seria até assunto para uma outra conversa, mas requer aí uma série de planejamentos, uma série de coisas que você precisa fazer quando você tem um objetivo que ser aprovado em um concurso público. Então, eu coloquei isso como objetivo lá na época que eu estava no mestrado, né? Em 2005, 2006 foi quando eu comecei a estudar para concurso, né? E lá em 2007 eu comecei a colher os frutos aí dessa dedicação. Fui aprovado em alguns concursos, né? Entre eles, em 2007, o concurso da Polícia Científica aqui do Paraná, né? Então, foi um concurso longo, né? Um concurso que, inclusive, tem muitas fases, também é uma coisa importante que as pessoas que vão querer se preparar para esse tipo de desafio, elas saibam, né? O concurso costuma ter várias fases, a prova objetiva, a prova discursiva, que é
um primeiro grande filtro, né? Não é o único, então a maioria dos concursos vai exigir um teste de aptidão física, né? Um teste físico também, que também igualmente exige uma preparação, né? Vai ter uma fase de um teste psicológico, exame médico, toxicológico, às vezes. Então, há uma série de fases aí que um concurso nessa área tem. E é importante que o candidato ele conheça todas essas fases e, de certa forma, esteja preparado para todas elas, né? Bom, depois que eu fui aprovado, então, no concurso, eu fiz um curso de formação e comecei a atuar na área, né? E aí, como eu disse para vocês, né? De maneira bem didática, assim, né? Eu comentei qual é o trabalho do perito. O trabalho do perito é utilizar o conhecimento científico, utilizar a ciência para auxiliar a justiça na busca pela verdade. Então, muita gente fala assim: ah, mas o que é a perícia? Qual, se fosse para resumir perícia, né, em uma frase, né? Aí eu fui buscando palavras, né, chaves para tentar resumir e as principais palavras estão aí, né? Utilização da ciência a serviço da justiça na busca pela verdade. Ou seja, nós ajudamos a esclarecer a verdade para fazer a justiça utilizando a ciência, né? Claro que um processo de investigação, né, que, que, que o objetivo é esclarecer a verdade, ele não se subsidia apenas de informações científicas, né? Ele também se subsidia de informações testemunhais, informações documentais, tudo isso também pode auxiliar na busca pela verdade, né? Mas enquanto de um lado eu tenho o grupo de informações, informações eu coloquei para ser didático, né? Mas num processo mesmo, isso é chamado de provas, né? Então eu tenho as provas testemunhais, eu tenho as provas documentais, né? Cujo objetivo igualmente são auxiliar, esclarecer a verdade. Quando alguém vai lá depor, né, como uma testemunha em um processo, o que ela está tentando fazer? Auxiliar, prestando uma informação, tentando ajudar a esclarecer a verdade. Quando alguém vai lá e apresenta um documento, que junta um documento no processo, que queira provar alguma coisa, qual que é o objetivo dessa prova documental, né? Dessa informação documental? É igualmente tentar esclarecer a verdade. Mas enquanto de um lado eu tenho essas informações ou essas provas documentais e testemunhais, do outro lado eu tenho as provas que são chamadas provas científicas, né? Ou seja, as provas de caráter técnico, de caráter científico, né? Que são as chamadas provas periciais, né? E aí, essas provas periciais, essas informações que são científicas, elas são prestadas por quem? Elas são prestadas pelos peritos, tá? Mas, como a gente comentou anteriormente, né? Não existe só o perito criminal, né? Existe diferentes tipos de perícia, né? Existe o que a gente chama de perícia judicial. Talvez, né, vocês já devam ter ouvido falar ou já terem visto na internet alguma coisa sobre, você pode ser perito sem precisar fazer um concurso. Tá? Será que é verdade? Como é que funciona isso? Né? É verdade, né? Mas a perícia judicial, né, ou o perito judicial, ele não é uma carreira, né? Você não é um perito judicial, você está perito judicial para uma situação específica, né? Não existe uma função de perito judicial, digamos assim, né? Quem é o perito judicial? O perito judicial é aquele perito que atua em casos que não são criminais, que não envolvem crimes. Então, por exemplo, um caso de uma ação civil, o caso de uma ação trabalhista, né? No caso de uma ação previdenciária. No previdenciário, às vezes até vocês já ouviram falar, né? Já ouviram falar do perito do INSS, né? Quem que é o perito do INSS, né? É aquele cara que vai poder tecnicamente falar, né? Se a pessoa
ela tem que ser afastada por quanto tempo do trabalho por conta de uma doença, se ela vai ser aposentada por invalidez ou não. O juiz, ele não tem condição técnica de dizer, ó, com base naquela patologia que a pessoa está apresentando, quanto tempo, em média, se leva para ela se reestabelecer, né, e voltar a ter a plena atividade laboral, né? Ou seja, estar totalmente, né, totalmente pronto para voltar a trabalhar, né? Quem vai poder informar isso para o juiz, né? O perito, né? Então, só que esse perito não é um perito criminal. Por quê? Porque a pessoa que vai pedir um afastamento de saúde no INSS, ele não cometeu crime nenhum, aquilo não é um crime, né? É uma questão apenas previdenciária, né? A mesma coisa lá na área civil, né? Por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Ou seja, você ter um filho que você não reconheceu não é um crime, né? É só uma questão civil, né? Então, é uma questão de família, de direito de família, de herança. Então, se eventualmente eu precisar fazer um exame de DNA para comprovar um vínculo genético para uma questão de paternidade, o perito que vai fazer esse exame não é o perito criminal, é o perito judicial, né? E esse perito judicial, ele atua como? O juiz nomeia um perito. Esse perito, ele é nomeado pelo juiz, tá? Então, o que que acontece? Quem tem interesse em trabalhar nessa área de perícia judicial, né, vai precisar entrar no site do Tribunal de Justiça do seu estado, né, e cadastrar o seu currículo, né, num banco de peritos que existe em todo o Tribunal de Justiça, né? Então você vai dizer lá o seu currículo, qual a sua área de formação, qual é a área que você tem experiência, né? Que você tem títulos acadêmicos, seja lá o que for, ou qual é a área você é o expert, né? Vai dizer ali quais são as áreas que você atua, né? Então, veja bem, o perito judicial ele já atua em uma área, ele já é um especialista em uma área, ou ele já é um especialista em genética, ou ele já é um especialista em toxicologia, ou ele já é um especialista em engenharia, seja lá o que for, ele tem um trabalho, digamos assim, né? E ele quer, com a experiência dele, com a formação dele, contribuir para a justiça na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, seja lá qual for a área, e aí ele coloca o nome dele à disposição da justiça. E o juiz, quando ele entender necessário, vai procurar nesse cadastro, nesse banco de dados de peritos, alguém que possa auxiliá-lo em uma determinada demanda. Por isso que eu digo, né? O perito judicial, ele não é perito, ele está perito quando ele é nomeado pelo juiz, né? Então ele não é perito sempre, né? Quando ele é nomeado, ele se torna perito para aquele caso específico. E só para aquele caso. Acabou aquele caso, acabou o compromisso dele como perito, digamos assim, né? No caso da perícia criminal, né, é diferente. O perito criminal, ele é um servidor de carreira. Então ele é perito sempre. Por quê? Porque ele fez um concurso só para fazer aquilo, né? Então ele tem uma carreira, ele tem um salário todo mês. O perito judicial ganha como? Como é que ele é remunerado? Ele é remunerado por perícia. Né? Então, quando ele é nomeado para fazer uma perícia, né, o juiz vai estipular lá, né, ou ele pode, é um acordo, né? Eles vão estipular o quê? Um honorário, né? Um valor pelo trabalho que vai ser realizado. Mas não é um salário fixo, né? Pode ser que um mês seja nomeado, aí eu posso ficar 3 meses sem ser nomeado, aí dali 3 meses eu ser nomeado para 2 casos no mesmo mês, né? Então, isso é muito variável. Costuma ser interessante para quem busca ali uma renda extra, né? Pô, quero ter um dinheirinho a mais ali de vez em quando. Pô, então aí um mercado interessante, uma oportunidade interessante. Mas é muito difícil você conseguir viver só da perícia judicial, né? Porque você não tem como controlar, digamos assim, quantas vezes
você vai ser nomeado para realizar algum tipo de trabalho na perícia judicial. Já o perito criminal, aí não, né? Aquilo que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Ele faz o concurso, né? E aí ele se torna um servidor público de carreira. Então aí ele vai ter um salário, ele vai ter uma carreira, ele vai ter estabilidade e assim por diante. Então, só para deixar claro que existem esses dois tipos de perícia, né? A perícia judicial e a perícia criminal. Por que que o perito criminal ele tem que ser de carreira, né? Porque a própria lei eu trouxe aí, né? Por exemplo, o artigo 159 lá do Código de Processo Penal, ele diz que a perícia, no caso da perícia criminal, ela é realizada por perito oficial. Então aqui, ó, tá a palavrinha mágica, né? A palavrinha mágica tá aqui, ó. O perito, ele tem que ser um perito oficial. O que que é o perito oficial? É aquele que é investido em um cargo público, né? Por isso que é oficial, ele é do Estado, né? E ele é portador de diploma de curso superior. Então, é obrigatório para eu ser perito oficial ter curso superior. Mas aí vem um detalhe interessante para vocês saberem. Essa exigência para o curso superior, essa obrigatoriedade para ter o curso superior, não é para prestar o concurso, é para exercer o cargo, ou seja, é para quando você toma posse, né? E aí, o que que acontece? Muita gente, muitos alunos, né, ou muitos candidatos, eles fazem o seguinte: eles esperam terminar o curso para aí começar a estudar, para aí começar a prestar concurso. Não, né? Não está dizendo que eu preciso ter o diploma para começar a estudar. Não, você pode começar a estudar quando você quiser. Você pode começar a prestar concursos, inclusive quando você estiver ali nos últimos períodos da faculdade. Por quê? Porque, via de regra, como eu disse para vocês, um concurso para área pericial tem muitas fases, tem 5, 6 fases. Então, é muito comum esse concurso levar mais de ano para ele ser concluído, né? Então, às vezes, ele começa no ano, vai terminar só dali um ano e meio. E esse um ano e meio é o tempo suficiente, muitas vezes, para você terminar o seu curso de graduação e colar grau e aí efetivamente estar apto para tomar posse, né? Então, muito cuidado, porque muita gente perde oportunidade, né, de prestar concursos quando estão aí nos últimos períodos da faculdade, achando que ele só pode prestar o concurso se ele já tiver formado. Não, né? Essa exigência de curso superior ela é para posse e não para prestar a prova, né? Lembrando que da data de você prestar a prova até a posse, costuma levar mais de um ano, né? É uma média, assim, porque é só vocês imaginarem. Se um concurso desse tem, em média, umas 6 fases, e se cada fase levar mais ou menos uns 2 meses entre uma e outra, então, normal aí o concurso durar pelo menos um ano só de etapas do concurso, tá? Então, esse é um ponto importante que eu quis trazer aqui para vocês, né? É, outro ponto importante que eu acho que é legal a gente discutir é quando que a perícia, no caso de um crime, ela é realizada, né? Ó, ela é realizada sempre que a infração deixar vestígio, né? Então, quando o crime deixar vestígio, será indispensável. Essa palavra é importante, indispensável. Eu sempre vou ter que realizar o exame pericial, né? Não podendo supri-lo, a confissão do acusado. O que significa isso? A pessoa ela pode confessar que cometeu o crime. Isso não exime o Estado do Estado a responsabilidade de realizar o exame pericial. O exame pericial ele tem que ser realizado independentemente da pessoa confessar que cometeu o crime, tá? E aí, para a gente ir um pouquinho mais para a parte técnica, para a parte prática, né? O que esse perito então faz? Qual que é o trabalho do perito, né? E aí eu quero, antes de entrar nisso, esclarecer uma coisa que as pessoas têm muita dúvida também, né? O perito ele pode trabalhar em várias áreas, né? Isso depende um pouco da formação que ele tem, né? Então, o exemplo que a gente deu aqui e vai abordar mais é a atuação do biomédico na perícia.
Então, onde o biomédico pode atuar na perícia? Porque o biomédico vai ter algumas áreas que ele pode atuar. Do mesmo jeito, o engenheiro tem outras áreas que ele pode atuar. O médico tem outras áreas. O, é, o cara que se forma em computação, ciência da computação, nas áreas de tecnologia da informação, vão atuar em outra área, né? Então, dependendo da sua formação, você tem algumas possibilidades de atuar dentro da perícia, né? Mas, independente da sua formação, todos os profissionais que atuam na perícia vão ser capacitados para atuar como perito de local de crime. Então, todo mundo vai poder, né, estar apto a atuar como perito de local de crime. Então é importante também que as pessoas saibam disso, né? Não é porque eu tenho uma formação em biomedicina, ou em farmácia, ou em engenharia, que eu vou atuar obrigatoriamente na minha área. Não. A grande maioria, na verdade, vai trabalhar inicialmente como perito de local de crime, né? Que é onde você tem toda a base de formação de um perito, né? A gente vai falar um pouquinho o que faz o perito atuando no local de crime e um exemplo aí de o que faz o perito atuando no laboratório, por exemplo, né? Só que é importante saber que ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Você não faz as duas ao mesmo tempo. Ou você atua como perito só de local de crime, ou você atua como perito só na área de laboratório. É muito comum você começar atuando como perito de local de crime. E aí, com o passar do tempo, né, você vai ter oportunidades de atuar em alguns setores internos, como os laboratórios, que são mais específicos aí para cada área, né? Eu tive já a oportunidade, e aí por isso que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, de atuar tanto como perito de local, quanto como perito de laboratório. No caso, eu trabalhei no laboratório de DNA durante um tempo, e aí vou trazer um pouquinho como é essa rotina, como é o trabalho na perícia de DNA. Mas antes, a gente vai falar sobre a perícia de local de crime, né? Então, a perícia de local de crime já é até um pouco mais conhecida, é onde as pessoas têm mais contato com, né, o trabalho pericial, que é aquele perito que vai até o local de crime, que faz o levantamento dos vestígios, que faz a interpretação desses vestígios, para quê? Para tentar entender ali, tentar ajudar a esclarecer o que aconteceu naquela cena, né? Para isso é muito importante, né, que esse local ele esteja preservado, né? Ou seja, que haja a preservação do local de crime, né? Então, para isso a gente tem até legislação, a gente tem instrumentos, né, que tentam garantir, né, a preservação do local de crime, né? Então, veja, lá no Código de Processo Penal, como eu falei para vocês, ó, tem logo lá no artigo 6º, diz, ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, o que que significa isso, né? A polícia, assim que ela fica sabendo que um crime aconteceu, ela tem que ir até esse local de crime e tem que preservar para que não se altere nada até a chegada dos peritos, ou seja, preservar o local de crime. Como ele preserva o local de crime? Isolando o local, né? Então vocês já devem ter visto em filmes, né, que você passa aquela fita, né, zebrada, né? Qual que é o objetivo daquela fita zebrada? Isolar o local, impedir que qualquer pessoa tenha acesso e que potencialmente modifique ou altere qualquer coisa ali no local, né? O próprio, mais para frente, né, o artigo 169 também traz uma redação bastante parecida, né? Ele diz, ó, para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. E os peritos vão fazer o quê? Vão ilustrar, vão instruir o laudo deles com fotografias, desenhos e esquemas, né? Ou seja, o objetivo do perito ali é eternizar aquele local de alguma forma, né? Como? Foto, com desenho, com esquema, com croquis, né?
para que esse laudo ele fique bem ilustrativo, digamos assim, né? E o que o perito de local busca nesse local de crime, né? O que ele vai querer fazer nesse local de crime? Ele vai fazer a leitura dos vestígios, né? E o que são esses vestígios? Ó, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês, né? Ah, é um medicamento, uma droga, um explosivo, uma impressão digital, arma, munição, sangue, sêmen, saliva, urina, ou seja, vestígios que a gente chama de vestígios biológicos, né? Amostras biológicas, né? Esse é um rol só exemplificativo, né? Não é taxativo, não existem só esses vestígios. Tudo vai depender muito, né, do tipo de crime, do tipo de ocorrência, né? É importante o quê? Que lá no local, o perito de local consiga reconhecer esses vestígios, né? Ou seja, ele consiga identificar, né? E muitas vezes ele vai ser auxiliado por equipamentos, por reagentes químicos que vão auxiliar, vão ajudar ele na busca por esses vestígios. E assim que ele reconhecer, que ele localizar esses vestígios, o que ele vai fazer? Ele vai registrar esses vestígios, então vai fazer lá uma foto, né? A gente fala de documentar o vestígio. Essa documentação, via de regra, é feita por fotodocumentação, né? Ou seja, eu vou registrar uma foto, né? Eu vou coletar esse vestígio, né? Vou lacrar esse vestígio e vou encaminhar esse vestígio para um setor, né, que vai realizar um exame complementar ali, uma perícia, né, mais apurada naquele vestígio, né? Então, dependendo do tipo de vestígio, ele vai ser encaminhado para um setor diferente, né? E muitos desses setores internos vão ter profissionais biomédicos, dependendo se for dentro da nossa área, né? Então, exemplos, um medicamento, uma droga que vão ser encaminhados lá para o laboratório de química ou laboratório de toxicologia, vão ter biomédicos atuando nesses laboratórios de química, nesses laboratórios de toxicologia, né? Da mesma forma ali, os vestígios biológicos que a gente comentou, né? Que vão ser encaminhados lá para o laboratório de DNA, lá nesse laboratório de DNA também vão ter profissionais biomédicos, né? Mas, por exemplo, se eu coleto um celular lá no local de crime, né? Coletei um celular, eu vou encaminhar lá para o setor de computação, né? Lá nesse setor de computação, aí vão ter profissionais com formação na área de tecnologia da informação, né? Então vão ter profissionais da área de ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação e assim por diante, né? São profissionais que têm formação acadêmica na área de computação, tá? Então vão ter esses encaminhamentos desses vestígios para setores diferentes, né? Então aqui exemplos de novo, né? De vestígios biológicos, né, que são aqueles que podem ser encaminhados para o laboratório de DNA, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E aí vou dar alguns exemplos aqui, algumas ilustrações do que pode ser encontrado em local de crime. Então, a gente vai revirar desde lixo, né? Porque às vezes vai ter ali um copo de café, pode ter um vestígio biológico, né? Pode não, vai ter o vestígio biológico de alguém, né? Ou seja, a pessoa tomou o café, ela automaticamente deixou células epiteliais tanto da mão dela, que segurou o copo, quanto células epiteliais da mucosa oral, né? Na hora que encostou o copo para beber, você deixou células epiteliais ali e isso vai permitir identificar. Ah, um papel higiênico usado, vai ter vestígio biológico. Se você assoou o nariz, limpou o suor, limpou a bunda, que seja, vai ter, até brinco, né? Assim, vai ter DNA fecal lá, né? DNA fecal, para trabalhar com DNA fecal é uma merda, literalmente, né? É um DNA que não tem uma qualidade muito boa, mas ainda assim a gente consegue identificar pessoas através desses vestígios biológicos. Então, nós vamos revirar lixo, nós vamos tentar buscar vestígios para tentar identificar quem esteve naquele local de crime, né? Coloquei um exemplo aqui do cadáver. O cadáver ele é um vestígio. O cadáver conta muita coisa do que aconteceu, né? A posição do cadáver, as lesões do cadáver, eventualmente, né? Por exemplo, embaixo da unha do cadáver
pode ter material biológico do agressor, do autor, né? Pode ter sido uma vítima de violência sexual, por exemplo. Então, há uma série de vestígios no próprio cadáver que também, igualmente, ajudam a gente a esclarecer o que aconteceu naquele local. Então, o cadáver também é um vestígio importante, né? E como eu comentei com vocês, às vezes o perito ele vai ser auxiliado por alguns equipamentos, por alguns reagentes, para ajudar ele a localizar esses vestígios. Então, por exemplo, uma mancha de sêmen, ela é de difícil visualização a olho nu, né? Porque o sêmen ele é um fluido ali transparente, levemente amarelado, né? Que, né, ao olho nu é difícil da gente encontrar, né? Mas a gente vai se socorrer aí, por exemplo, de lanternas, né? De luzes forenses, já devem ter visto também, né? Essas lanternas, essas luzes forenses servem para quê? Para nos auxiliar na busca desse tipo de vestígio, né? No caso do sangue, o sangue ele já é mais fácil de você visualizar, né? Mas e se esse sangue ele foi limpo, se ele foi lavado, né? Dificulta eu conseguir identificar a presença desse sangue, se ele foi limpo, né? A pessoa pode ir lá e limpar o local, limpar a roupa, né? E aí a gente vai também ter o auxílio de um reagente químico aí, por exemplo, no caso o luminol, né? Que vai promover uma reação química para revelar a presença dessas manchas de sangue latentes, né? Ou seja, que foram aí de alguma forma ocultadas do trabalho pericial. Então, são dois exemplos só para mostrar para vocês que nós temos ferramentas ali que podem nos auxiliar na busca por esses vestígios. Às vezes não precisa de luminol, né? Dá para ver que é sangue, né? Mas ainda assim, veja, a gente consegue ter muita informação só com a análise da mancha de sangue, né? Por exemplo, aqui, ó, olha quanta informação eu tenho. Eu tenho as pegadas que me dão um tipo de informação. Eu tenho a direção que essa mancha foi produzida, que ela, que o sangue foi expelido ali, na verdade, né? E isso permitiria também, com esse padrão de mancha que a gente conhece, que a gente estuda, né? Estimar, inclusive, qual seria o instrumento que produziu essa lesão. No caso aqui, o instrumento seria um instrumento cortante ou pérfuro cortante, né? Você não tem esse padrão de mancha de sangue, por exemplo, com uma lesão produzida com um projétil de arma de fogo, por exemplo, que já faz uma lesão que a gente chama de pérfuro contusa, né? Então, esse é um tipo de padrão de mancha de sangue de lesão ou incisa ou pérfuro incisa, né? Então, lesão incisa e pérfuro incisa tem esse padrão de mancha de sangue. Então, a gente consegue, inclusive, verificar isso, né? E aí, quando esse perito coleta esses vestígios lá no local, ele faz o quê? Ele encaminha esses vestígios para os laboratórios. E pode ser o laboratório de toxicologia, o laboratório de química, balística, computação, documentoscopia, ou pode ser o laboratório de genética, né? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, né? O que é a competência ou o que faz o laboratório de genética molecular forense, né? O laboratório de genética molecular forense, ele basicamente faz os chamados exames de DNA, né? Esses exames de DNA, eles tendem a buscar o quê? A identificação de alguém, a identificação humana através de uma amostra biológica lá no local de crime ou na vítima, né? Essa amostra pode estar no local de crime ou pode estar na vítima. E essa técnica, ela é relativamente recente. Quando a gente olha para a história da ciência, né? O exame de DNA, ele é um exame relativamente recente, né? Ele foi descrito pela primeira vez no final da década de 80 por um pesquisador britânico chamado de Alec Jeffrey, né? Que ele descobriu que o DNA apresentava regiões altamente repetitivas, né? E esse número de repetições, o quanto esse DNA se repetia, variava muito de indivíduo para indivíduo, né? Então, ele apelidou essa
técnica dele, né, de identificação pelo DNA, como o DNA fingerprint, né? Fingerprint é impressão digital, né? Então é como se cada um tivesse uma impressão digital no DNA quando eu olhava para essas regiões aí altamente repetitivas. Então, esse aqui é o Alec Jeffrey, né? E ele estudava essas regiões aqui polimórficas chamadas de VNTRs, né? Ou a gente traduziu aí para o português como regiões mini-satélites, né? Essas regiões mini-satélites, então, elas estão presentes no DNA, né? E elas têm uma variabilidade genética enorme. E, então, com base nisso, elas permitem diferenciar pessoas, né? Diferenciar uma pessoa da outra com base nesse tipo de região, né? Essa técnica do Jeffrey, ela foi aprimorada, e isso permitiu que a gente construísse, né, uma técnica muito segura para diferenciar pessoas, né? Já na década de 90, né, com o aprimoramento dessa técnica, nós conseguimos avançar ainda mais quando nós começamos a construir um banco de perfis genéticos, né? Então, o que significa? Agora, eu tenho amostras tanto de local de crime quanto de pessoas dentro de um banco de dados, né? E isso permite aumentar a probabilidade de eu encontrar de quem é aquela amostra, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, né, a lei permite que seja cadastrado nesse banco de perfis genéticos apenas pessoas condenadas por crimes, né? Então, a pessoa é condenada por um crime, ela é obrigada a ceder uma amostra biológica, que é uma amostra que a gente chama de referência, né? Porque eu sei de... Por que é uma amostra referência? Porque eu sei quem está doando aquela amostra, né? Essa amostra referência, ela é inserida num banco de perfis genéticos e vai para um banco de dados de perfis genéticos de condenados, de pessoas condenadas. As pessoas condenadas têm essa amostra inserida lá, né? E aí, o que acontece? Toda vez que existe um crime e os peritos vão lá nesse local de crime e encontram uma amostra biológica, essa amostra aqui é chamada de amostra questionada, né? Por que amostra questionada? Porque eu não sei de quem é. Eu não sei quem deixou essa amostra lá no local de crime, ou local de crime ou vítima, né? Porque, por exemplo, se a vítima é uma vítima de violência sexual, eu vou coletar a amostra biológica na vítima, né? Então, a vítima tem uma amostra do suspeito. Essa amostra também eu não sei de quem é. Ela é coletada, ela é inserida num banco de perfis genéticos de amostras questionadas, ou seja, de que eu não sei a origem, né? E esses dois bancos de dados aqui, eles são constantemente comparados. Então, se por um acaso um indivíduo que já foi condenado tem sua amostra, né, identificada ali no banco de perfis genéticos de amostras questionadas, o programa, o software, ele vai informar isso aqui, né? Então, isso aumenta a possibilidade da gente encontrar autores de crime, né? Então, essa é uma ferramenta aí que nos auxilia bastante na elucidação de crimes, e aí, hoje, como eu disse para vocês, a gente tem muitos biomédicos trabalhando nesse laboratório, nesse banco de perfis genéticos também, né? Então, tentei ilustrar aí um pouquinho esses dois cenários, né? Esses dois mundos aí, tanto do biomédico podendo atuar no local de crime, que hoje é a área que eu atuo, né? Hoje eu atuo na perícia de local de crime, mas também passar uma visão do que faz o profissional atuando no laboratório, que foi uma área que eu já atuei também, tá? Bom, acho que era isso, né? Queria agradecer mais uma vez aí também a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí a minha experiência, né? Convidar vocês aí a acompanhar meu trabalho lá nas redes sociais, né? @Perito Massuda, eu compartilho um pouquinho como é a rotina do trabalho da perícia ali na Polícia Científica. Então, todo mundo que tem curiosidade, saber como é que funciona, né? Sigam lá, encaminhem para pessoas que também possam ter curiosidade, né? Manda no grupo da família, né? Que realmente é um assunto que chama muita atenção, e eu tento, de uma maneira
bem descontraída, tentar divulgar como é o trabalho da perícia real aí para todo mundo. Beleza? Obrigado. Obrigado, Thiago. Agradecemos, né, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter doado um tempinho em participar conosco, né, do nosso congresso interdisciplinar, trazendo, né, um tema tão importante